A paz do Senhor. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Este é um espaço onde a palavra de Deus encontra o coração de mulheres que caminham com fé, mesmo quando os caminhos parecem confusos. Hoje vamos conversar sobre uma verdade restauradora. Deus ainda está escrevendo a sua história. Talvez você tenha vivido capítulos difíceis. Talvez esteja exatamente agora em uma página da vida que parece escura, confusa, vazia. Mas o que eu quero que você escute com todo o seu coração é isso: não terminou. A história que Deus está escrevendo ainda não chegou ao fim. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nosso versículo-chave está em Filipenses capítulo 1 e versículo 6. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Essa é a base da nossa esperança. A boa obra que Deus começou não foi esquecida. O autor da vida é também o consumador. Ele sabe como começar e sabe muito bem como concluir. Mas entre o começo e o fim, existe um processo. E é nesse processo que muitas vezes nos perdemos. A história não é feita só de milagres e celebrações. Ela é feita de espera, de silêncio, de recomeços, de reconstrução. E é nesse caminho que o Espírito Santo nos ensina a confiar. Deus escreve com paciência, não com pressa. Ele constrói histórias eternas, não episódios passageiros. Talvez você esteja olhando para a sua vida como se fosse um livro mal escrito. Páginas rasgadas pelo pecado, capítulos arruinados pelas decepções, parágrafos marcados por lágrimas. Mas Deus é especialista em reescrever. Ele não joga fora o que está machucado. Ele cura, Ele restaura, Ele dá novo sentido. Quantas vezes você se pegou pensando: era para minha vida estar diferente? Talvez o casamento tenha desandado, os filhos não seguiram como você sonhou, ou a sua saúde foi abalada. De repente, aquilo que parecia um sonho virou um capítulo escuro. Mas ainda assim, Deus está escrevendo. Ele não desiste da obra que começou. A Bíblia está cheia de histórias que mostram isso. Vamos lembrar juntos da vida de José, filho de Jacó, um jovem sonhador, cheio de promessas, mas que foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Aos olhos humanos sua história parecia interrompida, mas Deus estava escrevendo, e cada aparente derrota era, na verdade, um passo em direção ao propósito. José foi levantado como governador do Egito, salvando não só o Egito da fome, mas também sua própria família. Aquele que foi humilhado, exaltado foi. O poço não foi o fim, a prisão não foi o fim, porque Deus escreve até nos becos sem saída. Ele é o autor que sabe transformar cada curva em caminho. Outro exemplo é Moisés. Cresceu na casa de Faraó, mas após um erro fugiu para o deserto, 40 anos vivendo no anonimato, cuidando de ovelhas. Aos olhos humanos tudo parecia perdido, mas Deus não havia terminado. A sarça ardente apareceu não no palácio, mas no deserto. Deus escreve nos desertos também, e ali começou a missão mais importante da vida de Moisés: libertar o povo do Egito. E você, está em qual capítulo agora? Silêncio, espera, dor, recomeço, onde quer que esteja. Saiba que Deus está ali também, você não está só. E o capítulo que parece vazio pode ser exatamente aquele onde Deus mais trabalha dentro de você. Ana, mulher estéril e humilhada, chorava no templo. Seu choro era sem palavras, mas o autor escutou e deu a ela Samuel. Não só um filho, mas um dos maiores profetas da história de Israel. Deus escreveu um novo destino sobre lágrimas sinceras. Não é diferente com você. Deus ouve seu silêncio. Ele lê suas lágrimas. Ele entende aquilo que você nem sabe explicar. E Ele continua escrevendo, mesmo quando você pensa que não há mais nada a ser escrito. Pedro, discípulo de Jesus, negou o mestre 3 vezes, chorou amargamente, achou que seu chamado havia acabado, mas Jesus o procurou, restaurou, e confiou a ele a missão de apacentar as ovelhas. Pedro se tornou uma das colunas da igreja, porque o erro não foi o fim, foi apenas uma vírgula. Deus não colocou ponto final onde ainda havia mais a ser escrito. Muitas vezes o inimigo quer nos fazer acreditar que erramos tanto, que Deus desistiu. Mas o sangue de Jesus tem poder para apagar a culpa e escrever perdão. Nenhum pecado é maior que a graça de Deus. Nenhuma história está tão quebrada que Deus não possa reconstruir. E
E mesmo quando tudo parece parado, quando a página está em branco há muito tempo, quando o céu parece silencioso, ele ainda está escrevendo. O livro de Êster é a prova disso. Não menciona diretamente o nome de Deus, mas ele está presente em cada linha, movendo situações, salvando um povo, elevando Êster à rainha. Deus não precisa se mostrar para estar agindo. Ele é o Deus dos bastidores. Talvez você esteja num desses bastidores agora. O público não vê, os amigos não percebem, mas Deus está lá, trabalhando, moldando, preparando. A história continua. Não desanime. Abraão e Sara esperaram 25 anos por uma promessa. 25 anos. E mesmo quando já não havia mais esperança humana, Deus fez. Porque quando tudo parece impossível, é aí que o autor gosta de intervir. Ele é especialista em finais surpreendentes. Pense também em Ruth, a moabita viúva e estrangeira. Aos olhos de muitos, ela não teria futuro algum, mas Deus escreveu uma nova história para ela. E Ruth entrou na genealogia de Jesus. Quem poderia imaginar? Porque Deus não escreve como os homens, Ele vê além. E talvez hoje você sinta que sua história não vale muito, que já errou demais, que a vida ficou bagunçada. Mas Deus não pede histórias perfeitas. Ele pede corações dispostos. Ele é o autor que começa de novo quantas vezes for necessário. Está escrito em Isaías capítulo 43 e versículo 19. Eis que faço coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis. Deus está sempre pronto a fazer novo, mas muitas vezes, somos nós que precisamos entregar o manuscrito nas mãos dele. Talvez você esteja tentando controlar demais a sua história, decidir cada passo, evitar toda dor, mas Deus não escreve com atalhos, Ele escreve com caminhos de formação, e cada passo difícil pode ser solo fértil para o próximo milagre. Você não precisa entender tudo agora, precisa confiar, como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Hoje o Espírito Santo te convida a descansar, a parar de lutar com a narrativa, a parar de duvidar do autor. Deus sabe o que está fazendo. Ele já escreveu o fim, e o fim é bom. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Talvez você não veja a saída agora, mas talvez você não veja a beleza agora, mas verá. Talvez você ache que está tudo parado, mas Deus está em movimento. Ele escreve até no silêncio. E se você precisa de um recomeço, Ele te oferece isso hoje. Não importa o que aconteceu, o perdão dele é maior que o seu erro. O amor dele é mais forte que a sua dor. A graça dele é suficiente. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço porque a minha vida está nas tuas mãos. Obrigada porque mesmo quando eu desisto, tu continuas escrevendo. Obrigada porque não há capítulo que tu não possas transformar. Eu entrego tudo a ti, o passado, o presente e o futuro. Escreve com teu amor, corrige com tua verdade, sustenta com tua fidelidade. Que a minha história seja reflexo da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém. Há muitas mulheres achando que sua história terminou, mas ainda há capítulos lindos sendo escritos. Deus ainda está escrevendo. E eu encerro com este versículo, Salmo 138, versículo 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. No próximo episódio vamos falar sobre entre o fim e o começo, o lugar do vazio. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até breve.